Obrigada, Tainá. Conselheiros, boa tarde. Dando continuidade à nossa sessão do dia 2 de setembro, na parte da tarde. Vamos dar continuidade através do processo de número 50 de relatoria da conselheira Viviane, Maco Holdings Limitada, tem um grupo de repetitivos em seguida. Então, conselheira, a senhora está com a palavra. Então, aqui trata-se de um recurso de divergência deposto pelo contribuinte, face do acórdão da 1401, que registrou a seguinte ementa. Então, é contribuição, risco de compensação, possibilidade de compensação por inexistência de constituição do crédito pleiteado. Na ausência de declaração retificadora de registros contábeis que permitam verificar a apuração do crédito, não há como reconhecê-lo por ocasião do julgamento do recurso voluntário. Ao apreciar a impugnação, a turma de julgamento da RJ decidiu considerar improcedente a impugnação nos termos da seguinte ementa. Eu escrevo: instrução da peça impugnatória, a impugnação deve ser instruída com os documentos que se fundar e que comprove as alegações de defesa, precluindo o direito de contribuinte fazê-lo em outro momento processual. Operação de compensação, PERDECOM, pedido de alteração de CTF ou de PJ após ciência da decisão que não homologou a compensação. Pedido de retificação de CTF após o despacho decisório que não homologou a compensação, em razão da coincidência entre os débitos declarados e os valores recolhidos, não tem condão de alterar a decisão proferida, uma vez que as DRJs limitam-se a analisar a correção do despacho decisório, efetuado com base nas declarações e registros constantes nos sistemas RFB, na data da decisão. Mesmo o contribuinte apresentando a CTF retificadora, qualquer alegação de erro no preenchimento desta deveria vir acompanhada de livros e documentos que indicassem os prováveis erros cometidos no cálculo dos tributos devidos, resultando em recolhimento maior. Compensação, requisitos do artigo 170 do CTN. E inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao CARF. A turma ACO inicialmente converteu o julgamento em diligência, determinando o seguinte: apurar, mediante análise da escrituração contábil fiscal do contribuinte, o real valor devido a título de RPJ do primeiro trimestre de 2011, realizar a comparação entre o valor devido e o montante pago por meio do DAF recolhido a título deste período, o montante tanto, informando-se qual for o valor pago a maior, e, existindo valor pago maior, elaborar os cálculos de compensação com os débitos informados em todos os perdecontos vinculados ao mesmo pagamento, indicando os valores compensados e o saldo a pagar se houver apurados. Ao final, a autoridade fiscal deverá elaborar um relatório conclusivo das verificações, ressaltado o fornecimento de informações adicionais e juntada de outros documentos que devem ser necessários, concedendo prazo à interessada para se pronunciar. Após o retorno, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento, e quando do retorno com a informação fiscal de folhas tais, foi negado o provimento ao recurso nos termos da ementa já transcrita. O certificado do contribuinte depois recurso especial, a primeira turma, apresentando divergência em relação à seguinte matéria: impossibilidade de reconhecimento do crédito tributário ante a ausência de declaração retificadora. Indicou como único paradigma hábil a sustentar a divergência o acordo 2402-006879, que traz a ementa aqui do erro do PERDECOM, do preenchimento e retificação de ofício, alegando em síntese, quanto ao mérito recorrente, os fundamentos para a decisão da reforma do acordo recorrido, que a retificação extemporânea seria inócua, criaria o risco de infração formal, e aponta equívoco no acordo recorrido, ao trazer possuimento a afirmação de ausência de registros contábeis, quando contradiz o próprio relatório circunstanciado fiscal, que constou, inclusive, do voto da relatora, aduz ainda que o voto traz uma imprecisão que afirma erro no preenchimento do DPJ, por consequência da TECOMP. Então, quando ela, recorrente B, elucidou suas razões recursais, que o erro estava no preenchimento do CTF, igualmente ressaltado no relatório da RFB, em que pese o equívoco do preenchimento das declarações, atentando aos ditames do artigo 147 do CTN, os acordos paradigmas bem elucidam que eventual erro não pode ser um entrave para reconhecimento do crédito do contribuinte, ainda mais quando o exemplo do caso, a documentação apresentada comprovou a existência do pagamento a maior. Por fim, aponta o princípio da verdade material, para concluir pela ausência de retificação, que a ausência de declaração retificadora não é óbvio para que a autoridade tributária possa aferir corretamente o crédito à disposição do contribuinte, devendo inclusive promover de ofício, os termos do parágrafo 2º do artigo 147 do CTN. No final, requer admissão e provimento do seu recurso especial, indique que a ausência de declaração retificadora não obstiu com o reconhecimento do crédito recorrente, qual já está em controverso nos autos, bem como, caso necessário, seja determinado sua retificação de ofício nos termos do 4º, parágrafo 2º do CTN. O presidente da Câmara Recorrida deu seguimento ao recurso especial do contribuinte e, intimada desse segmento, a Fazenda Nacional, por sua Procuradoria, tempestivamente apresentou contrarrazões e reproduz a decisão da RJ e pleiteia a manutenção da decisão recorrida.
Então, esse é o breve relatório, presidente. Só um instantinho, conselheira. Doutora Lívia, a senhora pode fechar seu microfone? Está fazendo um eco. Tá. Pode continuar, doutora Viviane. Chique. Então, quanto ao conhecimento, né, competência dessa turma, para curso de divergência, o recurso contribuinte foi admitido pelo despacho de admissibilidade e o contribuinte não, a parte contrária não questionou. O despacho de admissibilidade considerou comprovada a divergência nos seguintes termos, que eu transcrevo aqui. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado de dissenso, pois situações fáticas semelhantes, à luz das mesmas normas, chegou a conclusões distintas. Enquanto a decisão recorrida entendeu não ser possível promover tal retificação na DECOMP de ofício, uma vez que tal providência é exclusiva do contribuinte, o acordo paradigma apontado decidiu de modo diametralmente oposto que a existência de erro no preenchimento do PERDECOMP, evidenciada após a não homologação da compensação por tal erro, autoriza a autoridade tributária a proceder de ofício à sua retificação. Considerando então presentes os principais recursais, adota aqui as razões do despacho para conhecer o recurso. Ok, alguma ressalva? Podemos continuar? Vamos em frente, então. Eu teria, mas pode continuar e eu elaboro melhor. A gente fica no final, ok. Pode ir, relator. Então, conforme relatado, trata-se desse dia a respeito da necessidade de retificar a CTF para amparar o pedido de restituição fundado em pagamento indevido originado de erro cometido no preenchimento de PJ. O processo foi baixado em diligência pelo CARF para averiguar o fato de que a CTF apresentava dados equivocados em relação ao seu de PJ, demonstrações contábeis e fiscais. A autoridade fiscal elaborou o relatório circunstanciado em que confirma o erro cometido pelo contribuinte em sua CTF, na medida em que não espelhou adequadamente aquilo que deveria estar em consonância com a sua de PJ e escrituração cantável. Então, transcrevo aqui os exatos termos do relatório. O balanço patrimonial apresentado encontra-se conforme a demonstração do resultado do período em DPJ, destacando-se a apuração do resultado líquido do exercício no valor de tanto, com a provisão por imposto de renda de tanto. Na apuração do lucro real do primeiro trimestre, consta então um valor menor, apresentando assim o mesmo valor indicado na DPJ. A conta do razão atinente à provisão do imposto de renda indica o valor de tanto referente ao pagamento e tanto por compensação. Anexou cópia de DARF no valor de tanto. Então, em consulta ao portal RPJ, quem é interessado apresentou apenas uma declaração de RPJ referente ao período do primeiro trimestre de 2011, constando a apuração do RPJ a pagar em valor diferente. Portanto, não consta a retificação do IPJ, isto é, não se verifica que tenha havido alteração na apuração do imposto de renda do período. Estão desse valor conforme os documentos apresentados em resposta à intimação. O valor do débito constante da CTF para o RPJ do primeiro trimestre é o valor anterior, 400 mil, que não foi objeto de retificação. Assim, o valor do DAP recolhido foi integralmente alocado ao débito declarado no CTF, de modo que os perdecompos de pagamento indevido ou a maior não foram homologados por inexistência de crédito. Diante disso, percebe-se que o valor recolhido a título de RPJ encontra-se conforme o constante do balanço patrimonial e provisão, sendo este valor informado também do CTF. Entretanto, na apuração do lucro real, consta o valor de 380 mil. Mesmo valor constante da apuração de imposto de renda a pagar, na ficha 12, cálculo de imposto de renda sobre o lucro real da DPJ. Verificou-se não haver alteração na apuração da DPJ, não foram apresentados lançamentos complementares, a fim de retificar a apuração, que a informação do CTF foi feita com base em provisão. A apuração do lucro real resultou em valor a menor a pagar de imposto de renda daquele estimado na provisão. A inércia da contribuinte e sua não retificação da CTF resultou na não homologação dos perdecompos listados, tendo em vista o valor do DARF encontrar-se integralmente alocado ao valor do débito declarado pela interessada. A contribuinte não efetuou retificação do PJ, tampouco retificação da CTF, não havendo mais prazo para que seja efetuada a retificação das declarações. Conclui-se, portanto, que o valor de apuração devido a título de RPJ consiste em 380 mil, conforme o constante do DPJ e da apuração do lucro real apresentada, sendo os valores informados da CTF referente à provisão por imposto de renda no valor de 447 mil e o DAF recolhido no valor de 446 mil, constando ainda informação de compensação de 1.170, por meio de PERDECOMP e tal, com informação do CF de homologação total, de modo que o valor do pagamento a maior resulta em 65.700. Então, como se vê nos últimos parágrafos, continuando o voto, a autoridade fiscal narra o fato de que a sua DCTF não teria sido tempestivamente retificada, daí o motivo pelo qual os PERDECOMPs de pagamento indevido não terem sido homologados, por inexistência de crédito suficiente. Acrescenta-se que não haveria mais prazo para ser efetuada a retificação dessas declarações.
Por fim, a autoridade fiscal elabora a tabela demonstrando a suficiência do crédito oriundo do pagamento indevido, no valor de 65 mil, em face das declarações de compensação que utilizam o referido direito creditório. Embora com a demonstração do direito creditório pleiteado em face das provas apresentadas e de diligência fiscal ordenada pelo CARF, o acordo recorrido negou o provimento ao recurso voluntário, sob o fundamento de que, ainda assim, haveria necessidade de ter havido retificação das declarações, não poderia ser feito de ofício pela autoridade julgadora, como se confere no trecho abaixo reproduzido. Admito que a recorrente anexou aos recursos voluntários documento suficiente para demonstrar o recolhimento maior do valor de 65 mil, conforme concluído, inclusive, pelo resultado da diligência fiscal. No entanto, entendo que, para reconhecimento do direito do crédito, era necessário um passo além, por parte dela, que, embora venha sustentando a existência de erro no preenchimento do PJ e, por consequência, da DECOMP, em nenhum momento tomou iniciativa de retificá-las, requerendo que tal providência seja implementada por este colegiado, caso reconheça a possibilidade da compensação pleiteada. Neste momento, entendo pela impossibilidade de reconhecimento do crédito pleiteado pela recorrente, sem que tenha havido mínima retificação por parte dela dos erros materiais existentes em suas declarações, não vejo a possibilidade de promover tal retificação de ofício, uma vez que tal providência é exclusiva do contribuinte. Então, grifei aqui os trechos mais relevantes. Como se viu, o fundamento para negar provimento ao recurso voluntário foi a ausência de apresentação das declarações retificadoras, em que pese constar a falta de apresentação de documentação na ementa. Não é certo que a certeza e liquidez de crédito são requisitos indispensáveis para a compensação autorizada por lei, sob pena de não homologação do pleito. Por outro lado, o contribuinte, a respeito da retificação extemporânea do CTF ou não, tem direito subjetivo à compensação quando o indeferimento do pleito se funda em um erro material no preenchimento de suas declarações, se esse erro for devidamente comprovado. A situação que merece ser reprovada é aquela que o contribuinte meramente apresenta de PJ e CTFs retificadoras, porém desacompanhadas dos documentos contábeis fiscais que lhe suporte ao indébito pleiteado. Contrário, porém, ser examinado no caso concreto. Isso porque o CTF, mesmo sendo considerado instrumento de confissão de dívida, quando em meio a um contexto de inconsistências entre declarações, tal documento se torna apenas uma prova indiciária da existência do crédito pleiteado, necessitando de verificações complementares. Se essa complementação não for efetuada, não há como se atestar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. No caso, o expediente natural, que decorre do reconhecimento de dever material pela autoridade julgadora, nos termos da inteligência do artigo 147, parágrafo 2º do CTM, que trata dos erros contidos na declaração e apurados pelo seu exame, serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela, então se enquadraria no caso. Então, portanto, a simples falta de apresentação de declarações retificadoras, por si só, não é motivo suficiente para indeferimento do pleito. Dessa forma, a despeito de não ter sido efetuada a retificação do CTF, conforme censurado pela Turmacor, é de ser afastado esse argumento formal para que se decida efetivamente sobre as provas apresentadas, entendo que não compete a essa instância superior. Por todo exposto, então, entendo que deve ser dado provimento parcial ao recurso especial do contribuinte para afastar o fundamento de impossibilidade de retificação da CTF e DECOMP com retorno à Turmacor para apreciação das provas dos autos. Então, nesse sentido, eu voto do provimento parcial. Ok, conselheira. Conselheira Edeli? Eu não tenho ressalva ao conhecimento. Não sei se a Lívia quer apresentar algum debate quanto ao conhecimento. Ok. Conselheira Lívia, pode falar. É que o paradigma, ele trata de erro de preenchimento na DECOMP. E o recorrido fala de erro de preenchimento na DIPJ. Então, assim, uma coisa é retificar a DECOMP depois do despacho decisório, é uma discussão. Outra coisa é você retificar, e a premissa do recorrido é você não constituiu o seu crédito, porque o seu crédito estaria constituído pela sua DIPJ e você não retificou a DIPJ, não estou vendo o seu crédito. E não tem um erro no instrumento que você utiliza para aproveitar o crédito, entendeu? Eu acho que o recorrido tem discussões além do paradigma. O paradigma vai tratar, se você vê que a DECOMP está errada, porque você errou o período no calendário, enfim, é uma coisa. Agora, você errar o documento em que a DECOMP se baseia para ter o crédito é outra discussão. Por isso que eu não vejo similitude fática jurídica nas discussões de um e de outro. Essa distinção, para mim, não foi relevante aqui. Eu adotei o despacho de admissibilidade
os termos admitidos. Me avisa se alguém apertar a mão, que eu também tô com a tela fechada, tá? Ok, apertar a mão, me avisa. Posso? Pode. Concordo com a Lívia que o paradigma está tratando de decomp não retificada antes do ato de não homologação. Mas eu acho que havia muitos outros paradigmas dizendo da desnecessidade de DCTF, de retificação do DCTF, que o contribuinte poderia ter selecionado. O que me parece é que esse paradigma foi trazido porque nele existe a semelhança do acórdão recorrido a um despacho, uma análise por parte da autoridade local, reconhecendo que o indébito existe, mas que existe uma declaração não retificada. E a solução dada é que, como não é mais possível retificar essa declaração, então ela deve-se proceder à retificação de ofício na forma 147 do CTN. Embora exista mesmo dessemelhança, eu acho que a preocupação do contribuinte, que o litígio que o contribuinte quer trazer, é a questão de como esses óbices formais devem ser superados frente a uma demonstração nos autos de que o indébito existe, né? E se esse entrave formal é uma declaração que não pode mais ser retificada, então ele invoca o 147, parágrafo 2º do CTN. Então, me parece que, embora não seja a mesma declaração, há uma semelhança suficiente aqui para conhecimento do litígio, nós temos que estar posto, né, em cima do 147, parágrafo 2º do CTN, e a evidência, o aspecto material que assemelha os casos é o fato de existir nos dois processos o reconhecimento pela autoridade local da existência do indébito. E eu tenho para mim, inclusive, que nesse caso concreto, quando o resultado da diligência foi feito esperando que o colegiado reconhecesse, homologasse a compensação. Porque quando a fiscalização menciona lá na diligência que a DCTF não foi retificada, ela já justifica dizendo, olha, não dá mais para retificar, já passou o prazo.
né? Ela verifica na contabilidade a existência do indébito, ela liquida, demonstra a suficiência do indébito para compensação promovida e só faz essa indicação, né, a qual o acórdão recorrido se apega, quanto à não retificação da DCTF. Então, eu acho interessante isso, que quando eu leio aqui a relatora do acórdão recorrido leu com outros olhos, quando eu leio isso aqui, esse relatório de diligência, eu tenho certeza que eles estavam esperando que o processo acabasse. É muito interessante como a gente lê com os filtros, né? Mas eu acho que é possível o conhecimento aqui, que embora as declarações sejam diferentes, acho que é suficiente para conhecer. A gente botamos o conhecimento, então? Vamos, a doutora Lívia quer falar, então vou passar a palavra para ela depois. É exatamente essa premissa do voto da relatora, que diz que eu acho que fica diferente do paradigma, porque para a relatora, tanto poderia ser retificada que deveria ter sido retificada, e como não foi retificada, ela não vai reconhecer. Esse foi o voto dela. Porque você não retificou e não materializou o crédito, eu não vou reconhecer. Então, você poderia, já no outro, olha, eu reconheço o crédito, mas você não pode retificar, então eu vou te dar o crédito mesmo assim. Acho que os contextos são diferentes e as premissas são diferentes, por isso vou manter, então, a orientação para não conhecer, por exemplo. Ok, não, doutora Edeli, pode falar. Só complementando que eu vejo o alinhamento fático também na possibilidade de retificação, tanto o paradigma diz que não é mais possível retificar a PERDECOMP porque já foi emitido despacho decisório, como o relatório de diligência do recorrido diz que não é mais possível retificar a DCTF porque já passou o prazo. Então, eu vejo também essa semelhança entre os casos. A senhora já vai votar o conhecimento, então vamos votar o conhecimento primeiro. Como é que a senhora vota, doutora Edeli? Só conhecimento, conheço, acompanho a relatora. Ok. Doutora Lívia? Desculpa. Conhecimento. Agora, não conheço. Abro divergência para não conhecer. Perfeito. A doutora Amélia? Acompanho a relatora. Doutor Fernando? Com a relatora. Doutor Tozelli? A doutora Lívia me convenceu, acompanho a divergência. Ok. Doutor Caio? Com a relatora, presidente. Ok, eu também acompanho a relatora. Então, foi conhecido por maioria, vencidos Lívia e Tozelli. Ok? Agora, vamos para o voto no mérito. Doutora Edeli, como vota? Só um minuto, Edeli. Doutor Fernando, pojão. Antes de começar a votação, eu só estou com aquela dúvida, mais ou menos na mesma linha da anterior, se isso só voltaria para a turma ordinária ou se já não voltaria para a unidade de origem. Lógico, nesse caso aqui a gente tem um relatório de diligência, mas eu não quero pensar num caso concreto, né? Eu sempre tenho essa preocupação, porque o óbice foi sempre apresentado, né? Também a unidade de origem apresentou aquele óbice, a DRJ confirmou o óbice, então eu fico em dúvida se eventualmente, né, a gente também tem essa preocupação lá, quando a discussão vem desde o início, de evitar uma apreciação de provas numa instância só, a não ser que o contribuinte tenha dado causa a isso, né, se ele só apresenta no recurso voluntário, mas como tem um óbice e isso não chegou a ser enfrentado pela DRJ, eu sempre temo uma supressão de instância na análise de prova. Então, em geral, a gente mandaria, eu mandaria, se fosse o relator, o processo voltar para a unidade de origem. Porque também a unidade de origem, a não ser em razão da diligência, que é um caso foi bem específico, né, ela também já levantou esse óbice desde o início, né? Daqui eu não passo. A DRJ também não passou daquele ponto. E a gente estaria passando do ponto e mandando a turma ordinária já ir no mérito. Se eles discordarem das provas, por exemplo, o contribuinte não tem mais para onde recorrer, né? Vai ter a análise numa instância só. Só essas considerações. Ok, doutora Viviane, pode falar? Para esclarecer esse ponto, conselheiro Fernando, eu realmente fiquei pensando nessa situação
inclusive porque a gente tem adotado esse procedimento aqui na turma, e fiz um paralelo com a situação daquele caso das estimativas, né, do saldo credor, que a gente, quando o fundamento, geralmente naquele caso, é único, né, e a unidade de origem não aprecia as provas, né, e nega por aquele único fundamento. No caso aqui, o que me fez refletir decidir de forma diferente, é que tanto a unidade de origem, principalmente a DRJ, reafirmou que não foram apresentadas provas, né? Então, somente na turma ordinária que foram trazidas essas provas. E como eu entendo que aqui a gente não poderia confirmar isso, teria que retornar. E aí, retornar para onde? Acho que para a última turma que deu causa, né, a análise dessas provas aí, para eles confirmarem. Ok, doutor Fernando, por favor, pode falar. Muito obrigado, conselheira Viviane. Realmente, quando a unidade de origem e a DRJ já levantam um problema, não foram trazidas as provas, aí tudo bem, aí eu também concordo. Aí ele traz um recurso voluntário, e aí até pode ser o prejuízo só dele, mas aí é paciência, né? Por isso que a unidade de origem, até a turma ordinária já baixou em diligência, já permite, inclusive, aí um certo contraditório. Se ele perder em uma instância só por apreciação da prova, também é um problema que ele poderia já ter levado isso lá em sede de manifestação de conformidade. Então, tudo bem. Muito obrigado, conselheira Viviane, está esclarecido para mim. Ok, conselheira Edeli, depois conselheira Lívia. Pode falar, conselheira Edeli. Eu vou além, minha dúvida é outra que eu queria colocar em debate. Para mim, o caso é específico, houve diligência e a conselheira relatora do acordo recorrido admito que a recorrente anexou ao seu recurso voluntário documentos com base no resultado da diligência, anexou ao seu recurso voluntário documentos de suficiência a demonstrar o recolhimento maior do valor indicado, conforme concluído o resultado da diligência. No entanto, entendo que para o reconhecimento era necessário um passo além, que é a retificação da DCTF. Recurso da contribuinte, afaste o óbice da DCTF. Afastamos o óbice e reconhecemos o crédito. Eu não vejo necessidade de retorno. Pode falar, conselheira Lívia. É exatamente o que eu ia falar. Se o crédito está reconhecido, a turma ordinária não vai fazer mais nada que não reconhecer o crédito. Se ela seguiu, e a gente já pode reconhecer aqui, a causa está madura. Foi reconhecido o crédito, só não foi reconhecido porque não tem retificação, não tem retificação, a retificação não é mais óbice, reconhece o crédito. Conselheira Edeli? Acho que não é nem caso de causa madura. O único litígio, o único óbice que sobrou, o reconhecimento, não é que a gente tem que discutir uma questão de direito que ainda não foi decidida. Né? O único óbice que restou é a não retificação da DCTF, que o pressuposto do voto da Viviane, né, com base na nossa jurisprudência, que não é necessária essa retificação. Então, se esse é o único óbice, né, a gente dá provimento ao recurso, é o que o contribuinte está pedindo. Né? Não estou conseguindo ver o provimento parcial. Era isso que eu queria pôr em discussão. Ok. Conselheira Lívia e depois conselheira Fernanda. De forma técnica, causa madura, não é? Tecnicamente não é causa madura, que já podemos decidir aqui, só nesse. Tá. Conselheiro Fernando? Perfeito. No caso concreto, realmente, com essa diligência aí, com a turma de origem, aí, a turma ordinária, já confirmando que está certo, realmente acho que é o caso até de a gente já avançar no mérito mesmo, né? Agora quem não entendeu fui eu. Porque se a turma confirmou que está certo, por que houve um recurso? Deve estar faltando alguma lacuna aí que eu não estou entendendo. Tem alguma coisa... Pode falar, Edeli. O óbice é que ele não havia retificado a DCTF. E esse é o objeto do recurso. Então, supere esse vício formal com base no 147, parágrafo 2º do CTN. Então, já estava reconhecido, mas o único problema, olha, eu não vou te dar porque você não retificou sua DCTF. Ah, entendi. É uma situação diferente do que a gente tem pego, entendi.
A relatora diz no final, já houve casos em que reconheci, inclusive, a possibilidade de retificação de declaração em momento posterior ao despacho decisório, como, por exemplo, no acordo 2702. Contudo, na ausência de declaração retificadora que constitua o crédito pleiteado, não vejo como reconhecê-lo. Esse é o ápice que resta. E lá, naquele parágrafo precedente, admito que o contribuinte juntou o documento suficiente para provar o seu indébito. Né, para além do que está transcrito aqui, né, a Viviane demonstrou no voto dela que a fiscalização, inclusive, fez a imputação desse direito expeditório aos débitos e o declarou suficiente. Então, né, em outras palavras, nada. Você levou, mas não levou, né? Sim, está faltando a retificação da DCTF, esse é o objeto do recurso. Viviane, pode falar. Esse é exatamente o ponto. Eu considerei a questão formal, né, de ausência da retificação, é o que subiu. A questão é que a análise lá não ficou formada, né, a decisão não ficaria formada, e quando ficasse, estaria decidindo com os elementos juntados posteriormente, né. Então, é só por esse ponto, por esse aspecto que eu achei importante devolver a turma, para eles se manifestarem, confirmar a decisão, né, e aí abrir... continuar o processamento do processo, se for o caso de recurso. O que eu estou achando estranho, pode falar, Edeli, pode falar, depois eu acho diferente dos casos em que o litígio é colocado como você não retificou a DCTF, então eu não vou olhar mais nada. Esse caso ele está inverso, né? Eu acho que ele é diferenciado, acho que ele permite uma solução específica. Eu nunca vi pessoa dizer que tem o crédito e não pode dar. Mas, conselheiro Fernando, pode não. É que, incrivelmente, o que aconteceu na turma ordinária foi uma coisa fora de lógica, a não ser que tenha mudado muito o colegiado, né? Que não faria sentido nenhum mandar fazer a diligência se já tivesse o entendimento de que a retificadora era suficiente para não deferir o crédito. Provavelmente, entre a resolução e o retorno, a turma deve ter se alterado substancialmente e decidiram entrar no mérito novamente. Deve ter, por isso que aconteceu essa situação sui generis aqui no nosso caso, né? Ok, Caio e Edeli. Caio primeiro, depois Edeli. Muito breve, que é para a gente, mas só para... Fernando, ou troca de composição, e tinha um entendimento que eu lembro que até o Leonardo Couto, ele entendia que se o relator precisa da diligência, ele não vai impor o óbice meritório dele, deixar fazer a diligência e depois vota. Então, acho que foi muito bem o que aconteceu. O relator, ele tinha um entendimento. Então, nesse caso, é diferente realmente, muito diferente, porque é a superveniência do óbice objetivo, sendo que já foi feita a análise subjetiva. Ok, conselheira Edeli. Eu ia mencionar que a gente já tinha pego casos em que houve mudança de composição significativa, mas não é esse o caso. Aqui é praticamente o mesmo colegiado, né, que pediu a diligência, né, mas pedia a apuração e realizar a comparação entre o montante pago por DARF, existindo pagamento a maior, elaborar os cálculos de compensação, indicando os valores a compensar. Interessante que na diligência nem se perguntou se havia DCTF retificadora, né? O que houve foi uma mudança de concepção do colegiado mesmo, possivelmente julgando casos posteriores, entendeu que essa questão da retificação da DCTF passou a ser importante, ou, na minha visão inicial, quando viu que foi feito o alerta em diligência de que a DCTF não foi retificada e que não era mais possível retificar, tomou essa assertiva como uma ressalva para não reconhecimento, o que eu também não me parece que foi o que a fiscalização quis dizer, né, porque descendo ao detalhe que ela desceu, né, não acho que ela tenha querido fazer essa ressalva. Então, eu acho que foi realmente uma mudança de entendimento da relatoria em função dos casos concretos que deve ter apreciado depois, né? A gente sabe que essa construção ela foi feita, né? As pessoas começaram a se preocupar que sem a retificação da DCTF, né, esse pagamento pudesse ter uma outra destinação, né, ou sem uma verificação mais aprofundada, né? Mas na verdade ele está vinculado na DCTF e não vai ser usado para mais nada, né, já que não é mais possível
retificar a DCTF, né? Mas é só essa ponderação fática, eu mantenho aí minha impressão de que o provimento deveria ser total. Conselheira Viviane, a senhora vai manter o provimento parcial com retorno à instância qual, ou a senhora pretende pensar em alguma mudança aí no final do seu voto? Só para justificar, presidente, novamente, né? A ideia foi voltar para a turma, né, confirmar a posição pela análise da documentação que não foi apreciada pela DRJ, né, não havia sido juntada anteriormente e foi trazida na fase da segunda instância. Né? Foi essa questão que me preocupa, assim, a gente confirmar aqui algo que não está devidamente confirmado pela segunda instância. Então, a senhora mantém seu voto, perfeito? Tá, então vamos começar a votação no mérito. Doutora Edeli, como vota? Eu não tenho essa preocupação, não. Eu acho que pelo voto condutor, né, se ele não tivesse falado nada e tivesse passado direto para a questão, olha, mas ele não entregou a DCTF, então, por isso eu vou negar, eu entenderia que não houve análise, concordaria com o provimento parcial, mas nessa estrutura de voto aqui eu vou divergir para dar provimento. Ok, conselheira Lívia, até falando já, conselheira Lívia. Com a divergência, acho que também daria já para reconhecer o crédito. Ok, conselheira Amélia. Com a divergência também. Conselheiro Fernando. Presidente, acho que em 99% dos casos eu acompanharia o raciocínio da conselheira Viviane, elogio o voto, está muito bem fundamentado, mas por essa peculiaridade eu também vou votar com a divergência já por dar provimento ao recurso. Ok, conselheiro Toselli. Também entendo a cautela, mas acho que já temos elementos suficientes para dar provimento ao recurso, então acompanho a divergência. Ok. Conselheiro Caio. Com a divergência, presidente. Ok. Eu, nesse caso específico, eu quero deixar claro que eu não voto assim, mas é uma questão muito sui generis e realmente eu ainda não tinha participado nem presenciado, então eu vou votar com a divergência para a gente já solucionar a questão aqui, porque se ela deu crédito e o problema era DCTF, o DCTF está resolvido, então voto com a divergência. Então, no mérito, foi dado provimento, é isso? Deixa eu ver, o recurso é da contribuinte, dá provimento por maioria, vencida a relatora. O voto vencedor pode ser o doutor Fernando pode fazer, não, o doutor Fernando tem muita sessão. Não, a doutora Lívia pode fazer o voto vencedor. Pode ser? Para variar, porque só deu a doutora Edeli hoje, está complicado. Doutora Lívia, voto vencedor, ok? Então, olha, é um repetitivo, hein? Então, vamos lá. Conhecido por maioria e dado provimento por maioria também. Já proclamei vencida a relatora, a conselheira Lívia fará o voto vencedor. E aí, o voto vencedor vai ser só sobre o retorno, certo? Paradigma, no retorno. Só sobre o retorno, porque sobre o... Perfeito, só sobre o retorno. 51, 52, 53... Andréia. Oi, Edeli. Na verdade, o retorno aqui, ele implicou em provimento parcial no voto da Viviane. Ela ficou vencida no provimento parcial e foi dado provimento total. Então não é bem... retorno. Em essência, é a necessidade do retorno. Em essência mas não é no retorno como normalmente votamos como item subsidiário de votação. Não, uma questão sui generis que vai ter que ter... Não, está dentro, o voto para dar, o voto vencedor para dar provimento ao recurso, diversamente da relatora que deu provimento parcial. Perfeito. Pode falar. É só porque, como eu votei na turma baixa, eu não gostaria de votar contra o meu voto na turma baixa, entendeu? Por isso que eu gostaria de falar só sobre o retorno, mas eu posso deixar isso claro desse jeito que a Edeli falou. Certo. Porque você está votando aqui agora, né? Então tá certo. Sim, eu entendi a questão como sendo outra, por isso que eu nem conheci. Entendeu?
Talvez seja Pode melhor. falar, doutora Edeli, pode falar. Por isso. Tá, então, doutora, pode falar, doutor Fernando. Esse tá tão fácil que eu prefiro gastar minha ficha nesse do que pegar um mais complicado, porque eu só né? cheio de sessão daqui a 2 semanas, mas tudo bem, doutor Fernando faz. É que eu tô querendo ser justa com a doutora Edeli, então tá bom, ok. Tá bom, doutor Fernando, muito obrigada, ok. Imagina. Então, vamos lá. Então, aí é o paradigma, tá? Aí temos o 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Todos repetitivos, ok? Então, a gente já liquida essa fatura. Aí, agora, eu queria também, olha... Tainá, você pode interromper a gravação, por favor?